centena de milhares de mandados de prisão expedidos. Pessoas que deveriam estar presas e não estão. E o sistema não tem como aceitar, como abraçar toda essa gama de pessoas. Há 10 anos atrás eram 250 mil pessoas presas, nós estamos com mais de 600 mil, mais de 700 mil. E se nós formos ver os dados estatísticos, em 2012, 26% dessas pessoas eram relacionadas à questão do tráfico de drogas. Se nós verificarmos a questão da mulher encarcerada, em 2012 era 47%, agora eu ouço o dado que já está em 60%. A questão da mulher encarcerada é tão grave, senhores, que a mulher é tratada como homem dentro do sistema prisional, ela não é vista na sua condição de gênero. Então, a mãe de família, o marido sustenta a sua casa através do tráfico de drogas, e que está errado, óbvio, porque é contra a lei. Atualmente é contra a lei, é crime. Né? Essa mulher, ela tem filhos, ela se sustenta em razão disso, a polícia faz a batida na casa, o marido foge, e essa mulher, sabendo que o marido trafica, vai presa e é condenada por associação ao tráfico. Então, o incremento de mulheres encarceradas, da noite para o dia, aquelas crianças são abandonadas à própria sorte, porque essas mães vão condenadas, vão às prisões e lá são tratadas como homens. A questão da reincidência, eu tenho dados de Joinville, no universo populacional de 1.500 detentos, entre 2005 a julho de 2014, foram 35% de reincidências em tráfico. Pessoas que voltam presas novamente em razão do tráfico, mais de 30%. Ou seja, essa guerra às drogas, da forma como o senador colocou, da política proibicionista, desculpe o ato falho, não vem atingindo o objetivo que se propôs. Eu não vou aqui entrar em questões morais, não, eu vou entrar na realidade. A nossa realidade é que o sistema carcerário está sucateado, as pessoas estão sendo mortas dentro do sistema carcerário, e mais de 30% dessas pessoas não precisariam estar lá se o viés do combate às drogas não fosse a guerra proibicionista. E aí nós teríamos talvez um mundo um pouquinho mais pacífico no nosso Brasil. Esse modelo é contraditório, esse modelo é sem lógica. Nós temos que discutir a descriminalização, a regulamentação do uso da maconha num diálogo franco, aberto, sem preconceitos. Será que a descriminalização pulverizaria a distribuição, retiraria do poder do traficante o seu capital de mando e corrupção? Será que a própria indústria armamentista não se tornaria obsoleta? Será que a violência não reduziria? Será que a política de combate às drogas ajustar-se-ia mais na saúde pública e na educação do que no chicote da pena? Será que... E uma política global de redução de danos? Senhores, eu tenho certeza que o direito penal nunca, jamais conseguirá fazer o papel de combate às drogas. Pelo contrário, ele alimenta de uma forma autofágica a criminalidade e a violência com a proibição. O senador está no documento escrito, o senhor tirou a minha fala. É preciso ensinar os jovens que a droga não é o caminho para a felicidade. Que cresçam sabendo que o prazer está nele mesmo. Na arte, no esporte, na música, no amor. Não será pelas duras penas criminais que eles aprenderão. Absolutamente. Para encerrar, eu sei que eu tenho tempo aqui, eu vou só ler um texto que eu fiz há um tempo atrás. Eu costumo escrever algumas crônicas, publicar em jornal a respeito da situação carcerária, a respeito da violência, e eu acho que esse texto aqui que eu fiz um tempinho atrás é bem propício, talvez, para encerrar a minha fala, senador. Numa manhã de outono, no presídio regional de Joinville, o juiz, em passagem pelos corredores, conversa com os detentos. No meio do caminho, numa das celas, o primeiro a atender é um rapaz de 18 anos. Juiz, quero saber quanto tempo vai demorar para eu ser julgado. O juiz responde, de onde te conheço? Você já teve algum processo comigo? O juiz lembrava vagamente daquela face. Não, não, senhor. Mas eu te conheço. Isso agora tenho certeza. De onde é? O rapaz suspira. É lá do sinaleiro da João Colim com a do ginástico. Eu conversava bastante com o senhor quando vendia canetas e balas na hora do almoço. Jailton? É esse? Você é o Jailton? Não, é fictício. Eu não acredito. Em frações de segundos, o juiz lembrou do Jailton. Sempre que almoçava nas proximidades, na volta, naquela sinaleira, encontrava um menino vendendo algo. Apesar de muito pobre e morando só com a mãe, em local afastado da cidade, era adolescente esperto e comunicativo.
Feliz, afinal de contas. Acostumado que estava com as lides criminais e sabedor do histórico dos réus, especialmente envolvendo as drogas, o juiz pensava que poderia, por meio de conselhos, evitar o pior. Evitar que a roda do abandono e da desesperança alcançasse mais aquele ser humano. Chegou inclusive a cobrar os estudos e pedir boletim escolar, que para sua surpresa recebeu dias depois, no início de tarde ensolarado, naquele mesmo semáforo, sob o olhar altivo do jovem. Histórico exemplar, notas só acima de 8, com um 7 em química escondido, é verdade. O juiz, contente com a responsabilidade do rapaz, deu-lhe os parabéns, reforçando o caminho do estudo. Mas propôs-se a encontrar algum trabalho de aprendiz para o jovem. Assim pediu que ele o procurasse no fórum dentro de algum tempo. Nunca mais o viu. O Leviatã finalmente o apanhara, sem pena e sem culpa. A roda da miséria rodava com mais força. A humanidade perdia mais uma vez e a civilização retrocedia. Encontrado agora pelo juiz, o jovem de antes não tinha mais a alegria infantil que tanto identifica a adolescência. Abatido, arcado, olhos já não tão curiosos, com certa vergonha, mãos e lábios tremendo, o jovem não conseguia explicar o seu caso. Apenas disse que estava preso por envolvimento com drogas. Sem outros comentários, logo se afastou para dentro do breu da cela, sendo sucedido por outro detento, e mais outro detento, e mais outro. Ao juiz só restou o sentimento de indignação, misturado com impotência e esperança. Indignação porque as políticas públicas desenvolvidas, especialmente a das drogas, não percebem que a maior parte da violência urbana poderia ser evitada com a inclusão social, educação, saúde e emprego, ou seja, com o mínimo de dignidade e respeito. Impotência porque, para o caso do rapaz, nada mais podia fazer. O mal maior já havia ocorrido. E esperança, sim, esperança, porque ainda pôde perceber na atitude do jovem que aquele caminho nunca havia sido por ele desejado. Quem sabe se depois de tudo ainda houvesse alguma alternativa, algum resgate social e digno, mas apenas se o Leviatã deixasse. Era o que eu tinha para dizer a vocês, e eu entendo que nós temos que trabalhar de uma forma com muita afetividade e solidariedade entre nós todos. Nós não podemos entrar nessa guerra que é instalada entre defesas de ideias. Eu respeito muito quem defende o proibicionismo, mas eu gostaria que quem defende o proibicionismo, por favor, tentasse refletir um pouco a respeito da situação que nós estamos vivendo no cárcere, e que essa política proibicionista está aumentando esse cárcere e tratando as pessoas com cada vez mais indignidade e mais desesperança e mais miséria. Era isso, muito obrigado.